to reign. Heaven and earth will join to sing. Oh, praise Him. Hallelujah. Then who shall fall on bending knee? All creatures of our God and King. Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Every knee will bow, every tongue confess that You alone are worthy. You alone are worthy to be praised. Meu Jesus, meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e fujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Lá de cima, meu Jesus, Salvador. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Ele é consolo e abrigo para nós. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e fujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo
amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e fujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Declare mais uma vez comigo: incomparáveis. Incomparáveis são tuas, são incomparáveis. Incomparáveis são tuas para mim, para mim. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família, e que nesse momento em que nós nos reunimos para juntos louvar e bendizer o nome do Senhor, possamos de fato estar com o nosso coração preparado, totalmente aberto para receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Que a sua casa agora, que se abre para receber esse momento de adoração, seja de fato um lugar totalmente entregue ao Senhor Jesus, para fazer dele um santuário para a adoração do seu nome. Eu quero convidar você a orar ao Senhor, suplicando a Ele a bênção sobre esse momento. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, pelos teus poderosos feitos para conosco. Obrigado a Deus, porque depois de uma semana tão intensa, o Senhor nos permitiu esse momento para juntos louvar e bendizer o nome do Senhor. Seja bendito o teu nome eternamente, Deus, e dá-nos nesse momento a graça de ouvirmos a tua voz, à medida também que prestamos o nosso culto a ti. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a ler o Salmo 95, verso 1 até o verso de número 3. Salmo 95, verso 1 ao verso 3, diz assim a palavra do nosso Deus, nos convidando a louvar e bendizer o seu nome. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses, e é a esse Deus que nós prestamos o nosso louvor e a nossa adoração. Toma o teu lugar, Senhor, no meio do teu povo. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Lugar de honra, lugar de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, o trono de louvor, preparamos para ti, trono de honra, trono de glória, Senhor Jesus, toma o teu lugar, entronizado entre os louvores do teu povo, só pra te adorar. Estamos nós aqui,
sim, tu és. Sim, tu és santo, tu me habitas entre os louvores da igreja. Tudo é para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Ele está entronizado. Entronizado entre os louvores, entre os louvores do teu povo, só pra te adorar. Estamos nós aqui. Sim, tu és santo, tu me habitas entre os louvores da igreja. Tudo é para ti, só pra te adorar. Estamos nós aqui, Senhor. Tu és, Senhor, a razão da nossa adoração. Seja exaltado. Com alegria, tributamos a Ti, Senhor. És Tu, cantemos juntos. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És Tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És Tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiamos em Ti, Senhor. Confiei em Ti, fui ajudado, Tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei bem forte. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo, os homens, em todo tempo te louvarei. Vamos lá, mulheres. Em todo tempo te adorarei. Mais uma vez, homens comigo. Em todo tempo te louvarei. Mulheres. Em todo tempo te adorarei. Todos juntos bem forte, eu te louvarei, aleluia. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, Senhor. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Para sempre te louvaremos, Senhor. Aleluia. Para sempre te louvaremos.
Todos os povos aclamem ao Senhor. Tu és grande, Senhor. Bendito Deus. Aleluia. Esse é o nosso terceiro domingo do mês. Domingo em que nós tiramos um tempo especial para orarmos em favor da obra missionária. E desde o início desse ano nós temos orado, intercedido e ajudado financeiramente o nosso irmão, o reverendo Wilton, a Josi, sua esposa e seus filhos, que têm tido o trabalho, o privilégio de iniciar um campo de missão ali na Argentina. Louvado seja o nome do Senhor por esses irmãos. E no último mês nós falamos sobre uma necessidade daquele irmão, que era refazer o motor do seu carro. E pela misericórdia do Senhor, com a ajuda dos irmãos, eles tiveram condições de fazer aquele trabalho e estar retificado, voltando a andar, funcionando como instrumento para o trabalho evangelístico ali em Buenos Aires, na Argentina. Por isso eu quero convidar você mais uma vez a orarmos por essa família. Você que tem contribuído financeiramente, tem nos ajudado nesse projeto, continue a fazê-lo e que nós possamos realmente ouvir boas notícias vindo daquela nação. Ore ao Senhor, coloque essas vidas na presença de Deus. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres com o coração desejoso por fazer a obra missionária, por irem, ó Deus, além das suas nações, por alcançarem, ó Deus, outras culturas e ali, ó Deus, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, porque a estes não tem faltado o sustento, a estes não tem faltado, ó Deus, a assistência do Senhor. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos chama como igreja a fazer parte disso. Obrigado, ó Deus, mais uma vez, pela vida do reverendo Wilton, da Josi, sua esposa, dos seus filhos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor os colocou na nossa vida, na nossa história, na história da nossa igreja, e nós podemos ajudá-los nesse projeto de alcançar, ó Deus, o povo argentino. Obrigado, ó Deus, que sobre eles esteja a tua bênção, a tua paz, o teu consolo, ó Deus, nesses dias tão difíceis, que o Senhor possa cuidar deles, protegê-los em meio a esta pandemia, mas também dar a eles e à igreja, que com eles se reúnem a graça de caminharem debaixo da tua dependência, debaixo do teu poder. Oramos ainda, Pai, agradecidos porque o Senhor proveu os recursos necessários para que eles pudessem, ó Pai, consertar o seu veículo, que tem sido, ó Deus, bênção na vida deles no cumprimento da missão. Que o Senhor possa, ó Deus, dar aos teus filhos, mais uma vez, a prova inequívoca da tua companhia e da tua presença com eles, enquanto eles trabalham, enquanto eles te servem naquela nação. Que o Senhor possa abençoar a igreja em Marcos Paz, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, aquela comunidade de fé, e que eles possam caminhar, ó Deus, para a concretização de todo o propósito que o Senhor já tem estabelecido para a vida deles. Assim nós oramos, agradecidos, declarando, ó Deus, a tua bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Para a nossa meditação, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 1 ao verso 13. Tiago, capítulo 2, verso 1 ao verso 13. Eu quero convidar você a fazer a leitura deste texto. E enquanto você busca o texto bíblico, também aproveite para compartilhar o link desta mensagem, para que outras pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus. Tiago, capítulo 2, verso 1 ao verso 13. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu,
fica ali, em pé, ou assenta-te aqui, debaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados por perversos pensamentos? Ouvi, amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Se todavia fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Senhor, dá-nos iluminação à medida que lemos e meditamos na Tua palavra. Que ela, ó Deus, que é viva e eficaz, possa ministrar a cada um de nós, dando-nos certezas e convicções, moldando, ó Deus, o nosso caráter e nos transformando dia a dia à imagem de Cristo. Fala conosco e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Se você olhar para o texto que acabamos de ler, você vai perceber que na sessão anterior, Tiago encerra aquele momento de reflexão dizendo que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo se guardar incontaminado do mundo. Ao dizer isso, Tiago quer trazer à nossa memória a ideia de que o verdadeiro culto que podemos prestar a Deus implica em dois atos. O primeiro descrito aqui é amar o próximo, enquanto que o segundo descrito aqui é tão somente esse: amar a Deus sobre todas as coisas. O que encontramos aqui nada mais é do que o resumo de toda a lei e de todo o ensino dos profetas. Ou seja, se nós queremos verdadeiramente prestarmos culto a Deus, se nós queremos verdadeiramente viver uma fé transformada pelo poder do Evangelho, é necessário que eu e você tenhamos em perspectiva estas duas verdades. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e, como consequência disso, amar ao próximo como a nós mesmos. Quando lemos então o que vem depois do verso 1 ao verso 13 do capítulo 2, percebemos que Tiago volta a esta questão para mostrar aos seus ouvintes como eles estavam pecando em coisas básicas, coisas fundamentais para a carreira cristã. Pensando assim, é como se Tiago dissesse: vocês não têm sabido como se comportar em relação às pessoas de um modo geral. Vocês querem viver a fé em Cristo Jesus, mas vocês têm feito isso de maneira contrária ao seu ensino. Porque vocês não sabem lidar com as pessoas adequadamente, vocês as tratam segundo os princípios desse mundo. E o princípio básico desse mundo, no que diz respeito ao tratar o outro, transforma o outro em um simples objeto para alcançar os interesses escusos do coração. Queridos, há algo aqui para nós hoje, que diz respeito à maneira como nós lidamos
com as pessoas ao nosso redor. Como muitas vezes nós que nos dizemos cristãos, vemos as pessoas como objetos, como meios para alcançarmos os fins que nós intentamos em nosso próprio coração caído. Isso reflete uma mentalidade que ainda não foi transformada pelo Evangelho. Isso demonstra um caráter que precisa ser transformado pelo poder da cruz, a fim de que realmente nós possamos viver uma religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai. Então, quando olhamos para o texto, Tiago quer que nós entendamos qual é a maneira correta de lidarmos uns com os outros, sendo obedientes à lei do Evangelho, sendo obedientes àquilo que Jesus Cristo nos estabelece como padrão. Diante disso, nós podemos dividir o texto em 3 partes. Primeiramente, do verso 1 ao verso 4, Tiago nos apresenta o diagnóstico do problema. Do versículo 5 ao versículo 11, Tiago agora nos apresenta uma orientação quanto ao problema em si, e dos versos 8 a 13, Tiago nos dá a maneira como devemos tratar o problema, de como devemos lidar com as pessoas, de modo bíblico, que demonstre uma vida transformada pela fé em Cristo Jesus. Então eu te convido a olhar para os versos 1 ao verso de número 4. Tiago nos diz então: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Veja, Tiago começa essa porção da sua carta nos chamando a considerar a fé que nós temos em Cristo. Esta expressão usada aqui, a fé em nosso Senhor Jesus, é como se Tiago nos fizesse pensar: veja, não considere tudo aquilo que você crê acerca de Deus como algo que te dê razão suficiente para fazer uma total diferenciação entre as pessoas com quem você se relaciona. Em outras palavras, a fé em Cristo Jesus não nos dá o direito de considerarmos umas pessoas melhores que as outras, porque não é este o ensino de Cristo para a sua igreja. Não é isto que deveria estar em nosso coração enquanto discípulos de Jesus. Quando Tiago então diz estas coisas, ele diz que nesse sentido, eu e você não podemos fazer acepção de pessoas. O que é fazer acepção de pessoas? O termo usado aqui sugere uma forma de hebraísmo, uma forma de comunicação de ideias na língua hebraica, e sugere justamente isso: fazermos partidos, termos favoritismo em nosso coração a respeito desta ou daquela pessoa, de termos em considerada a honra uma pessoa ou um tipo de pessoas em detrimento de outras. Tiago quer que eu e você entendamos que a glória de Cristo se sobrepõe a todo tipo de manifestação temporal. Ele quer que eu e você entendamos que o Senhor que um dia nos resgatou da nossa condição de morte, de pecado, não considerou a nossa condição quando Ele o fez. Por isso, ao descrevê-lo como o Senhor da glória, Ele quer criar um contraste entre Cristo e nós. As Escrituras nos dizem que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. As Escrituras nos dizem que nós éramos inimigos de Deus, estávamos afastados de Deus. Mas o Senhor da glória não fez caso disso e não nos tratou em acepção, muito pelo contrário. Ele olha para nós com um olhar de misericórdia, e é a partir deste olhar de misericórdia de Cristo para conosco que nós precisamos estabelecer a nossa maneira de tratar as demais pessoas.
Por essa razão, Tiago quer mostrar aos seus leitores como que isso era problemático na vida daqueles irmãos. E muitas vezes pode ser problemático na nossa própria vida. Se você ler o verso 2 até o verso de número 3, você vai perceber que Tiago nos dá aqui um exemplo muito claro, muito simples, e que nos vem à mente de forma muito forte. Leia o texto. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, no lugar da vossa reunião, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também um pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui no estrado dos meus pés. Veja, o quadro é muito simples. A tratativa de pessoas ou com pessoas a partir do estereótipo que elas apresentam. No primeiro momento temos alguém com anéis nos seus dedos, anéis de ouro nos seus dedos, com roupas, com trajes de luxo, ou nos nossos dias, trajes de etiqueta, de grife. Essa pessoa é automaticamente considerada rica, é automaticamente considerada alguém de grande importância na sociedade. Porém, se chega alguém maltrapilho, mal vestido, desarrumado, desajeitado, nós temos a tendência de considerar essa pessoa alguém de pouca evidência na sociedade, alguém que tem pouco prestígio entre as pessoas, alguém que é financeiramente pobre. Esse tipo de avaliação é mais comum do que a gente imagina. E nós temos a tendência de repetir esse tipo de atitude, de olhar para as pessoas e julgarmos as pessoas pela sua aparência, de olharmos para as pessoas e lidar com elas a partir daquilo que a gente vê, sem considerar outras questões que são muito mais importantes. E sempre que nós falamos disso, não é difícil nos lembrar, por exemplo, quando o profeta Samuel é enviado à casa de Jessé para escolher o novo rei. E vendo os irmãos de Davi mais altos, mais fortes, mais belos, ele acha que encontrou o novo rei. E então Deus o confronta e lhe diz: você não vê como eu vejo. Você vê o exterior, eu vejo o interior. Eu e você, queridos, nos portamos nesta mesma maneira. Contemplamos o exterior, fazemos o nosso julgamento, atribuímos o nosso valor, fazemos o nosso juízo e aí tomamos atitudes. No caso do texto, essa atitude falava acerca de uma deferência a mais com aquele que aparentemente tem, em detrimento daquele que aparentemente não tem. Aquele rico de anéis nos dedos é dado um melhor lugar. A ideia do texto é bem essa. Quando nós lemos lugar de honra, muitas vezes poderíamos pensar que existe no culto cristão ou no templo cristão um lugar mais importante do que o outro. Não é isso que Tiago quer dizer. Tiago quer nos mostrar a ideia de algum lugar mais destacado, um lugar em que a pessoa tem uma proximidade do pregador, ou ele tem uma melhor visão daquele contexto de onde se prega, como se isso fosse alguma vantagem. Em compensação, o pobre, ele fica em pé, lá atrás, depois do último banco, ou fica sentado no chão mesmo. Veja como é que Tiago mostra isso como algo problemático no verso 4. Ele diz: não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornaste juízos, tomados por perversos pensamentos? É como se Tiago nos fizesse pensar: veja,
todas as vezes que vocês julgam as pessoas pela mera aparência, no final das contas, vocês estão julgando a si mesmos. Por quê? Porque vocês agem baseados num pensamento perverso, ou seja, com uma maneira de pensar maculada pelo pecado. Aqui é preciso que se diga algumas coisas. E a primeira delas é justamente o fato de que Jesus nunca proibiu que nós fizéssemos juízo. É bem verdade que muitos ensinam, a partir de uma leitura equivocada de Mateus 7, que nós não devemos julgar ninguém. Eu só te convido a ler melhor o capítulo 7 de Mateus, e você vai perceber que mais adiante, o próprio Jesus, que disse não julgueis para que não sejais julgados, é aquele que diz que eu e você precisamos nos acautelar dos falsos profetas, e precisamos fazê-lo considerando as suas obras, julgando as suas obras, confrontando os seus frutos, a fim de que nós tenhamos de fato uma conclusão adequada acerca de quem essas pessoas são, do que elas fazem e do que elas não fazem. Mas o que é que Jesus realmente proíbe em Mateus capítulo 7, a partir do verso 1? Que nós tomemos esta atitude, tomada no exemplo que Tiago nos apresenta, e comecemos a avaliar as pessoas, baseado justamente numa maneira de pensar equivocada, de alguém que tem uma grande trave diante dos seus olhos, e é o seu próprio pecado. Queridos, não há problema algum, no contexto da comunidade de fé, no contexto da igreja, eu e você termos uma amizade mais próxima com outras pessoas. Não há problema algum de estabelecermos relacionamentos com alguns irmãos com quem nós temos mais afinidade. Mas o que Tiago quer que eu e você entendamos é que nós não podemos ter uma predileção por um tipo de pessoas e não por outro, baseado simplesmente numa visão equivocada do mundo, numa visão distorcida acerca das pessoas, movidos por um coração caído, movido por interesses pecaminosos. Em outras palavras, o que Tiago vai diagnosticar aqui? Que eu e você, muitas vezes temos nos comportado como pessoas que não conhecem a Deus, como pessoas que não entenderam como Deus nos trata e como nós deveríamos tratar as pessoas a partir da perspectiva do Evangelho, a partir da perspectiva da graça, a partir da perspectiva da misericórdia. Em outras palavras, queridos, muitas vezes nós temos uma aparência de cristãos, de discípulos de Jesus, mas agimos como ímpios, motivados por sórdidos pensamentos, motivados por interesses pecaminosos. Na tratativa com as outras pessoas, eu e você precisamos revisar a nossa maneira de encarar os nossos irmãos. João Calvino nos diz que quando nós olhamos para o outro, deveríamos ver no outro a imagem e semelhança de Deus. Deveríamos olhar para o outro e ver alguém que foi criado por Deus para ser uma representação dele. E amar estas pessoas, antes de mais nada, é uma resposta do nosso próprio amor ao Deus que as criou. Por isso, uma vez diagnosticado esse problema, Tiago nos chama a refletir como temos tratado as outras pessoas. E ele continua então e nos orienta quanto a algumas questões relacionadas
a esse problema. Verso 5 a 7, ele nos diz: ouvi, amados irmãos. Ele chama a atenção. É como se ele dissesse para mim e para você: olha, prestem atenção no que eu tenho a dizer agora para vocês, porque o que eu tenho a dizer para vocês é importante, é necessário para que vocês possam agir de maneira adequada. Então prestem atenção no que eu vou dizer. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? O argumento de Tiago aqui é muito significativo. Ele chama aqueles irmãos a pensar por um instante. Quem é que Deus escolheu para a salvação? Veja, Tiago não está defendendo aquilo que a teologia a teologia da libertação chama de a escolha preferencial pelos pobres. Não é isso. Deus não escolheu somente pessoas consideradas neste mundo pobres. Mas Ele quer nos chamar a atenção para um fato. Que daqueles que foram escolhidos, muitos deles, neste mundo, são abandonados, são esquecidos, são menosprezados por aquilo que têm ou deixam de ter. E quando Deus escolhe estas pessoas, Ele o faz com um intento. E qual é o intento? Confundir a sabedoria do mundo, confundir a arrogância e a soberba das pessoas, ou como disse o reverendo Augusto Nicodemos, para abater a soberba desses pecadores e penitentes que não conseguem realmente prostrar-se diante de Deus e reconhecer a sua grandeza, a sua misericórdia e o seu poder. O que é importante que eu e você entendamos aqui? Deus quer bem-aventurar os humildes de espírito. Lembre-se da primeira bem-aventurança. Quando Jesus diz essas palavras, Ele descreve o humilde de espírito, ou em outras versões, o pobre de espírito, como aquele que olha para si e reconhece em si a sua miséria, o seu pecado, reconhece que as suas obras não são suficientes para salvá-lo, reconhece que os seus bens não têm poder para arrancá-lo das trevas e levá-lo para a luz, e por isso ele deposita toda a sua confiança em Cristo. Pensando nisso, o próprio Jesus disse certa vez que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. E por que isso? Porque tais pessoas muitas vezes confiam mais nos seus bens, nas suas posses, naquilo que ajuntaram neste mundo, do que meramente depositar a sua confiança em Deus. Deixa eu dizer para você, Tiago faz uma reflexão dentro de um contexto muito específico, em que a maioria dos cristãos eram pessoas humildes, que por causa da sua fé em Cristo, perderam bens, perderam direitos, perderam status, pessoas que talvez em outro momento da sua vida fossem plenamente abastadas, mas agora estão dependendo da misericórdia dos outros. Contudo, encontraram em Cristo a plena satisfação para as suas almas. É por isso que Tiago os lembra que estes, uma vez escolhidos para a salvação, se tornam ricos em fé, herdeiros do reino prometido por Deus àqueles que o amam. E lembre-se mais uma vez, nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. A salvação não é uma resposta nossa. Pelo contrário, a salvação é uma iniciativa de Deus. Se amamos, é porque Ele nos alcançou com a sua graça. Mas perceba, verso de número 6. Entretanto,
Vós outros têm menosprezado o pobre. Ou seja, vocês não têm feito o que Deus fez. Ao contrário de agirem com misericórdia com aqueles que menos têm, com aqueles que são menos favorecidos, vocês agem com arrogância, com soberba, fazendo predileção por aqueles que aparentemente neste mundo têm mais coisas. Contudo, Tiago faz uma séria colocação. Ele diz: não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Lembre-se, a maioria dos leitores, dos primeiros leitores de Tiago eram judeus. Judeus convertidos à fé e que agora estão dispersos em vários lugares do mundo. Por causa da sua fé, estão sendo perseguidos, estão sendo maltratados. Grande parte dessa perseguição vinha dos judeus. Os mesmos judeus que muitas vezes eles queriam prestigiar em suas sinagogas, queriam enaltecer na reunião da igreja, que queriam dar um destaque e que agora os oprimem. Quando exigem, por exemplo, que trabalhem por um salário indigno. São esses que muitas vezes iam aos tribunais, não só os eclesiásticos, mas os civis, para fazer acusações infundadas, que muitas vezes levavam esses cristãos à morte. Eram essas mesmas pessoas que muitas vezes blasfemavam, falavam mal da fé que eles tinham. Pessoas que criticavam, pessoas que ridicularizavam a sua confiança posta em Deus e no seu Cristo. Queridos, qual é a orientação de Tiago aqui? Para mim e para você. É que assim como aqueles irmãos do passado, eu e você não temos agido como Deus agiu. Não temos atinado para a realidade dessas pessoas, com quem nós lidamos, com quem nós nos relacionamos. E quando muitas vezes fazemos esta distinção, essa acepção, tratamos com favoritismo uns em detrimento a outros, isso revela que o nosso coração não só ainda não foi devidamente tratado pelo Evangelho, como nos torna incompetentes no que diz respeito a sermos parecidos com Cristo. Como Cristo olha para as pessoas? Como Cristo enxerga as pessoas? Como Cristo lida com as pessoas? Não é baseado no seu status social, não é baseado na sua condição financeira, não é baseado no carro que ele usa, na roupa que ele veste, em qualquer outra coisa que ele possua. Mas ele os trata numa perspectiva espiritual. O que é isso? Se no primeiro momento eu e você precisamos entender que as pessoas foram criadas à imagem de Deus e que a despeito do seu pecado elas continuam sendo imagem e semelhança desse Deus, ainda que borrada pelo pecado. No segundo momento nós precisamos entender que essas pessoas são pecadoras, são miseráveis pecadoras, contudo são redimíveis pela graça de Deus. Queridos, nós não podemos lidar com as pessoas na base daquilo que elas possuem ou daquilo que elas são no sentido humano, mas precisamos lidar com as pessoas compreendendo essa realidade. Cada um de nós em si é um vil pecador, e que só por isso já deveria nos trazer ao coração um monte de questionamentos. Mas precisamos ver as pessoas
sobre a ótica do Evangelho, sobre a ótica da redenção. Por isso, queridos, desde aquele que mora lá na mais alta torre, do mais belo prédio, do Gilberto Machado, àquele que mora no bairro mais simples e humilde da nossa cidade. Cada uma dessas pessoas é um pecador que carece desesperadamente da graça de Deus. Cada uma dessas pessoas carece do Senhor ao ponto dele ter vindo a este mundo para morrer pelos pecados destes. Por essa razão, queridos, cada pessoa com quem nós nos relacionamos, por mais pecadora que seja, é passível da redenção. E ao invés de tratarmos com deferência, deveríamos tratá-las com igualdade, a ponto de amá-las e lhes pregar o Evangelho de forma sincera e honesta, com a nossa boca e com a nossa vida. Sendo assim, Tiago então nos apresenta, do verso 8 em diante, como nós tratamos o problema. E ele começa o verso 8 nos lembrando: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei o bem. Veja, Tiago abre aqui uma possibilidade, que talvez entre os seus leitores houvessem pessoas que tivessem uma maneira de pensar diferente daquele grupo que aparentemente era a maioria. Tiago quer confrontar essas pessoas e fazê-las pensar: se vocês têm tratado as pessoas baseados na lei régia, vocês estão fazendo o que é certo. O que é lei régia? No contexto romano, o imperador podia fazer decretos segundo o seu próprio interesse, e esses decretos eram conhecidos como a lei régia ou a lei do rei. A ideia é que esses decretos tinham um valor e uma autoridade e deveriam ser obedecidas de uma forma especial, como uma ordenança peculiar. Qual é a lei régia do Evangelho? Qual que é aquele decreto de Cristo como Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que vem ao encontro dos seus súditos como uma normativa que não deve ser esquecida, sequer abandonada? É só lermos o texto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembre-se, Jesus disse isso quando certa vez ele foi confrontado por algumas pessoas acerca de como ele dizia, ou qual ele dizia ser a lei mais importante. E ele vai dizer: olha, o primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E lá em Mateus capítulo 22, verso 40, nós lemos Jesus concluindo o seu argumento dizendo: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Em outras palavras, se você quiser resumir todo o conteúdo das Escrituras num só ordenamento, numa só lei para determinar todo o fluxo da nossa vida, nós temos duas diretrizes: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E quando Tiago cita aqui apenas o segundo, ele o faz na compreensão de que só pode amar o próximo como a si mesmo aquele que ama a Deus sobre todas as coisas.
de modo que ele toma um pelo outro como complemento, nos chamando a atenção para isso. Aqueles que vivem segundo o Evangelho demonstram isso na sua vida de uma só forma, demonstrando amor pelas pessoas como elas são, imagem e semelhança de Deus, pecadoras caídas, mas redimíveis pela graça. Sendo assim, todo aquele que vive dessa forma pode ser considerado alguém parecido com Jesus, alguém semelhante a Cristo. Mas aqui tem o outro lado da moeda. Quando ele diz: se todavia, verso 9, fazeis acepção de pessoas, tratam as pessoas com favoritismo, tratam de forma diferente umas das outras, fazendo julgamentos a partir de perversos pensamentos, vocês cometem pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Afinal de contas, verso 10, qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça num só ponto, torna-se culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, verso 11, não adulterarás, também ordenou, não matarás. O que Tiago quer nos ensinar aqui? Aquele que faz acepção de pessoas é considerado culpado por não guardar a palavra de Deus, por não cumprir aquele ordenamento de Deus para a vida daqueles que são seus súditos. E uma vez que é assim, não adianta serem considerados boas pessoas, não adianta terem elas na sua conta grandes feitos em nome de Cristo e do seu reino. Afinal de contas, se tornam passíveis de serem julgados segundo a lei como transgressores. São culpados, porque não foram capazes de cumprir a lei na sua plenitude. Veja, o argumento de Tiago é: se você peca num ponto, você quebra toda a lei. Afinal de contas, o legislador é o mesmo. Se você o ofende porque quebrou um dentre 10, não importa. Você já demonstrou no seu coração que você não o ama suficientemente para obedecer toda a sua lei. Queridos, os judeus, eles tinham a mania de tentar facilitar a vida das pessoas no cumprimento das leis de Deus. E ao fazer isso, eles substituem a fé pelas obras. Ao fazer isso, ele transforma os preceitos divinos para abençoar a vida das pessoas em meras formalidades. E por sua vez, essas formalidades engessam de tal maneira a vida das pessoas que elas ficam com os olhos limitados para ver a maravilha da lei de Deus, para contemplar nesta lei, como disse o salmista no Salmo 19, verso 7, é perfeita e restaura a alma. Mas uma vez que não conseguem viver a lei de Deus, eles se tornam culpados por ela. Logo, final do verso 11, o texto diz: se não adulteras, mas matas, venha a ser transgressor da lei. E se é assim, queridos, nós temos duas possibilidades de ação. Ou nós vivemos amando a Deus sobre todas as coisas, demonstrando isso, o amor pelo nosso próximo, ou nós vivemos achando que estamos amando a Deus, mesmo não amando as pessoas. No primeiro caso, Deus nos considera justos. No segundo caso, seremos tratados com o rigor da lei, mesmo porque, verso 12, nós temos aqui um chamado à atenção, e a um proceder diferenciado. Diz assim Tiago: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Em outras palavras, que no ato de falar, mas ao mesmo tempo, no ato
de fazer todas as demais coisas, que a minha vida demonstre uma atenção tal, que eu considere isto, eu um dia terei que me apresentar perante o tribunal de Cristo. Um dos grandes filósofos que moldou o nosso tempo, Friedrich Nietzsche, disse certa vez que o Deus cristão é um Deus que não dá para conviver com ele. É um Deus que merece morrer. Afinal de contas, ele é ao mesmo tempo juiz do nosso caso e também testemunha contra nós. A despeito do que ele disse sobre a morte de Deus, esta é uma verdade que nós precisamos aprender a reconsiderar na nossa vida. Deus é o supremo juiz da nossa vida. E todos nós um dia haveremos de apresentar-nos diante do seu tribunal e haveremos de prestar conta acerca daquilo que fizemos ou deixamos de fazer na vida que tivemos dessa terra. Lembre-se, esse juízo não é para a salvação ou para a perdição. Isso já está decretado por Deus antes da fundação do mundo. Mas tem a ver com aquilo que eu e você fizemos ou deixamos de fazer, como boas obras, para as quais eu e você fomos comprados. Deus nos salvou pela graça, mediante a fé. Mas Deus também nos salvou para as boas obras, para a obediência, para uma vida segundo o seu padrão. E nós haveremos de prestar conta disto. Queridos, quantas vezes nós temos sido levados a pensar, ludibriados por uma ideia de que pronto, está tudo pago, não temos mais que nos apresentar diante do tribunal, não temos mais que ser julgados. Ei, calma lá, devagar. No dia que o Senhor chamar o nosso nome, nós teremos que nos apresentar diante dele. E o que teremos para apresentar? Mais uma vez, não é o mérito que vai nos salvar, mas nós somos chamados a apresentar a Deus as nossas boas obras como fruto digno de arrependimento, como fruto de transformação. Sim, nesse caso seremos julgados pela lei da liberdade, pelo Evangelho. E como é que o Evangelho nos julga? Se vivemos ou não vivemos de acordo com ele. Então, Tiago conclui dizendo: porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou misericórdia. Certa vez Jesus contou uma história de um servo que devia ao rei uma pequena fortuna. E este servo, desesperado, não tendo como pagar, tendo diante de si a possibilidade de ser ele e tudo que ele tinha vendido como escravo, ele suplica aquele rei perdão e aquele rei o perdoa. Porém, ao sair daquele acerto de contas, ele encontra com o seu conservo que lhe devia uma ninharia que facilmente poderia ser paga, mas ele pega aquele seu conservo pela gola da sua roupa e exige dele o pagamento, e não podendo ele pagar, ele o entrega às autoridades para ser preso. Quando o rei ouve dizer daquele fato, ele chama o seu servo e diz a ele: servo malvado, eu te paguei, ou eu te perdoei a dívida porque você me pediu, e como é que você não pôde perdoar a dívida do seu conservo? Qual é o ensino que nós temos aqui? Deus não há de tratar com misericórdia aqueles que não trataram com misericórdia seus irmãos e as pessoas nessa terra. No dia do juízo, o Senhor usará do mesmo rigor com que nós usamos para tratar as pessoas com quem tivemos contato nessa terra. E aí, como vai ser? Mas veja,
Misericórdia, ou a misericórdia, diz Tiago, triunfa sobre o juízo. A ideia é que na medida que eu usar de misericórdia com o outro, Deus há de usar de misericórdia comigo. Não é uma barganha, mas é uma atitude honesta e sincera da justiça de Deus em retribuição. Por quê? Porque quando nós fazemos ao outro, Deus nos usa como instrumento do seu favor e da sua graça, para sermos bênção na vida daquele que menos tem. Todas as vezes que eu e você deixamos de agir com misericórdia com o outro, seja ele irmão na fé ou não, nós estamos deixando de ser instrumentos de Deus para abençoar a vida do outro. Nesse sentido, Tiago então pontua para nós a necessidade que eu e você temos de amar as pessoas como fomos amados e de tratar as pessoas como fomos tratados. C.S. Lewis, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele começa a considerar acerca do perdão e da necessidade que nós temos de amar o outro como a nós mesmos. E depois de uma reflexão maravilhosa, ele chega à seguinte conclusão: amar o outro não é necessariamente querer ser o melhor amigo, não é necessariamente ser aquela pessoa da convivência mais íntima e pessoal, mas amar o outro é buscar o seu bem e desejar o seu bem e trabalhar de forma pronta para que o outro experimente todos os benefícios possíveis que eu gostaria para mim mesmo na sua própria vida. Nesse sentido, Tiago nos chama a entender isso. Não basta estarmos num contexto de culto, não basta sermos pessoas reconhecidas na sociedade como cristãs, não basta eu e você nos portarmos externamente como discípulos de Cristo, se eu e você não estivermos prontos a reconhecer que muitas vezes temos problemas para lidar com as pessoas. Temos nossas preferências, temos os nossos motivos escusos e pecaminosos, temos a nossa maneira perversa muitas vezes de julgar os outros e de tratar os outros, mas precisamos sim de revisitar todas estas coisas à luz do Evangelho. Por isso eu quero pontuar para você aqui duas atitudes. Primeira atitude: tenha uma atitude mais grata diante de Deus pela sua própria salvação. Comece a refletir acerca da sua própria vida. Lembre-se de quem você era, quem você é e o que Deus fez e ainda faz por você. Considere seriamente isso, porque uma vez que eu e você reconhecemos quem nós éramos, quem nós somos e o que Deus fez por nós, nós conseguimos ver a feiura do nosso pecado e conseguimos entender perfeitamente que não há um ser humano na face dessa terra que não possa ser redimido pela graça de Deus, porque Ele já fez algo conosco, e que sinceramente, até hoje, se pensarmos seriamente, não sabemos por que Deus nos salvou. Calvino diz que a visão da nossa própria salvação deveria motivar o nosso coração a crer que Deus pode fazer isso por outros. Por isso, queridos, tenha sempre perspectiva para viver a fé cristã, para realmente ter uma vida transformada pela fé em Cristo, o Senhor da glória, a evidência de que você não valia nada, não merecia nada, mas Deus te salvou por sua graça. Para que, em segundo lugar, eu possa agir também de maneira graciosa com o outro, misericordiosa com o outro, que eu possa ter um olhar de compaixão
com aquele que é rico ou com aquele que é pobre, não pelo que ele tem ou pelo que ele deixa de ter, mas pelo que ele pode ser na pessoa de Cristo. Sendo assim, queridos, que Deus nos guarde o coração puro diante dele, na plena convicção de que tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, a maneira como tratamos as pessoas, refletem o nosso amor por ele e o nosso amor pelo outro. E que Deus nos abençoe. Amém. Só em Ti eu confio, Senhor. É minha força, luz, canção retangular que me sustém na tempestade ou sequidão. Quão grande amor, profunda paz, em meio às lutas e horas mais. Consolador, és tudo em mim, firmado estou em teu amor. Só em Jesus, só em Jesus que se encarnou, poder de Deus num frágil ser, foi desprezado pelos seus, mas se agradou por mim morrer. Lá na cruz o próprio Deus a sua ira satisfez, o meu pecado suportou, vivo na morte dele estou. Foi sepultada nossa luz, tragada pela escuridão. Em glorioso dia então ressuscitou o meu Jesus. Grande vitória conquistou, o meu pecado me livrou. Então sou dele, ele é meu, pelo seu sangue me libertei. Te adorando, Senhor. Obrigado. Vamos declarar bem forte, não há mais culpa. Não há mais culpa e nem favor. Esse é o poder de Cristo em mim. Jesus comanda o meu viver, desde o início até o fim. Nenhuma força poderá da sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Nenhuma força poderá da sua mão me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Obrigado, Senhor. Estamos em tuas mãos. Aleluia. Chegamos ao final desse momento de culto. Como gostaríamos de ter você aqui conosco, presente, enchendo esses bancos e louvando o nome do nosso Deus. Mas o Senhor nos dará bom tempo. Nós esperamos e oramos por isso. Até lá, que Deus possa nos consolar o coração e nos dar
aquela expectativa de em breve estarmos juntos. Quero orar mais uma vez com você, clamando também a bênção do Senhor sobre cada um de nós. Oremos. Pai querido, muito obrigado, porque chegamos ao final deste culto, sabendo que o Senhor esteve conosco, cuidou de nós, falou ao nosso coração e nos fortaleceu convicções, sentimentos e anseios pelas coisas do Senhor. Nos torne mais parecidos com Jesus. Nos dê de fato, ó Deus, a graça de vivermos uma vida transformada pela fé. E que essa transformação se veja, ó Deus, na maneira como nós lidamos com o outro, na maneira como nós tratamos as pessoas, demonstrando, ó Deus, o amor por elas, como o Senhor tem demonstrado o teu amor por nós. E que ao longo dessa semana o Senhor nos dê não só oportunidades de viver isso, mas também, ó Deus, a graça de experimentarmos isso na nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai, com a tua graça, com a tua misericórdia, dando-nos, ó Deus, a melhora desse quadro que aí está, a esperança, ó Deus, de dias mais tranquilos, menos sombrios, e a certeza da tua companhia conosco em todo momento. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bom Pai, e as consolações do Santo Espírito repousem sobre cada lar, cada vida, cada coração, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe e até breve.